Gente, cada letra hebraica equivale a uma coisa dentro da Torá, né? São três elementos: água, fogo e ar, né? Fechando com o elemento terra. Não tem uma letra pré-definida ainda vai vir. A gente tem também 7 letras que representam 7 planetas e 12 letras que representam 12 meses, tá? Então a gente tem uma situação para toda. Vamos continuar entendendo aqui a Torá, então, né? Então a gente viu lá que o Cohen ele tinha que comparecer, não é? Ele tinha que botar uma roupa de linho. E que essa roupa de linho, né? Ela é, na verdade, uma descrição, né? Da letra Vav, da letra do 6, né? Do nome do Eterno. Aí diz aqui, ó. Então, ele deve botar um cinto sobre a carne, né? Roupa de linho diz sobre a carne, né? Então, ele botará a roupa de linho sobre a carne. Essa roupa de linho que ele vai botar sobre a carne, a palavra carne, né? Na verdade, ela tem valor 508, tá vendo aqui, ó? Eu botei aqui para a gente dar um exemplo, 508, que é a mesma gematria de Tzahak ben Avraham, Itzhak ben Avram, né? Então, quer dizer, a palavra Bessarur, né? A carne, ela quer dizer, na verdade, essa questão Itzhak ben Avraham. Quando a gente fala de Itzhak ben Avraham, a gente está falando o quê? Itzhak, a gente está falando, ó, Marte, que é filho de Júpiter. Tá vendo? Ó? Itzhak e Avraham. Itzhak e Avraham são 2 planetas, são 2 influências astrais, 2 influências divinas, né? Olha só que coisa bonita, né? A gente começa agora a entender como é que a Torá ela está falando sobre as festas e sobre esses tempos que nós temos que nos preparar e ver todas as coisas. Agora, olha que coisa bonita. Vamos ver aqui, vamos entender a Torá agora de um nível mais profundo, né? Vamos dar uma olhada. Quanto, gente, a gente leu lá, estudou a Parashá Tetzaveh, né? E ela falava de quê? Ela falava das vestimentas do Cohen Agadol, não era isso? Estava lá, e o Cohen Agadol ele tinha suas vestimentas. O Cohen Agadol tinha 8 vestimentas, não é? Enquanto o Cohen normal, ele tinha quantas vestimentas? 4, né? Olha que coisa legal. Todo o universo está sendo descrito aqui, né? 8 vestimentas mais 4 vestimentas vai dar quanto, gente? 8 mais 4 dá quanto? Não dá 12? Dá 12, né? Quer dizer, então, que o Cohen Gadol, ele estava, na verdade, vestindo o quê? Uma roupa, junto com a roupa do Cohen, né? Que dá 12. Então, a gente está falando de tempos, de tempos. Olha só, a gente está falando do número 12. Quantos filhos tem o Abraham? Perdão, Jacó. Jacó tinha 12 filhos, né? Olha aqui os 12 filhos, que são, na verdade, 12 filhos, 12 filhos, 12 meses do ano, porque Jacó é o planeta Sol. O Sol, ele, juntamente com a Lua, né, pai e mãe, eles produzem toda a questão anual de tempos aqui, não é isso, gente? Então, olha que legal. No que a Torá está falando? Ela está falando exatamente da questão do peitoral do sacerdote. Aqui nós temos os nomes
das tribos, né? Vamos lá. Qual foi o primeiro filho de Jacó? De Jacó, né? Jacó. Foi Rúben, aqui. Na verdade, Nissan. Porque o tempo ali na Torá estava começando a ser acertado pelo patriarca. Então, ele tinha ali 12 meses, ele tinha, então, que acertar o mês de Nissan. Então, o mês de Nissan ele é acertado. O que acontece na época de Nissan? Né? Na época de Nissan, a gente tem a saída do Egito, ou seja, a saída do mundo do ego. Nesse momento, que a gente sai do mundo do ego, quer dizer, olha que coisa incrível. A gente, então, tem uma questão muito legal para resolver aqui. Por quê? Porque a gente está entendendo agora o que está falando tudo da Torá, né? Vamos lá. E aqui eu saio do Egito, aqui eu tenho Pessa, Nissan, em Rubem eu tenho Pessa, né? Então, cada mês do ano ele vai ter uma descrição, né? E cada signo, quando você vai, que são os signos, eles vão representar exatamente a descrição do signo que ele faz parte. Quer dizer, quando a gente vai ver na Torá a descrição de Rubem, né, o que está escrito sobre Rubem, que Rubem ele é representado por uma letra, né? Então ele é representado pela letra Re. Ele é representado pela letra Re. Quer dizer, se ele é representado pela letra Re, na verdade está se falando da mesma letra lá que Abraão recebeu. Então, eles estão entendendo o que o Eterno está falando, e essa palavra do Eterno, essa voz do Eterno, ela vinha através dos astros. Ah, que falou o Eterno e tal. Não, não era assim que funcionava. Ele falava através dos astros, né? E a gente já falou sobre a letra Re do nome de Abraão, e que Deus usou a letra Re, né? Sobre a tribo de Rubem, que na verdade é o que, gente? Rubem, na verdade, é o signo de Áries, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Que é representado aqui, ó, por Nissan. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver a constelação que rege o signo de Áries? Que bacana! Vocês imaginavam isso? Imaginava isso, né, César? Já estuda bastante tempo com a gente, né? Viu quando o Eterno fala, saia da sua tenda e olhe para as estrelas. Então, esse período, ele é criado pela letra Re, aqui, ó. E aí é o Rubem. Por isso que Deus fala assim para ele, todo mundo que nasce, né? Afoito como as águas, não terá esta vantagem, porquanto subiste a cama, né? Ele subiu a cama do seu pai. Aqui vemos que o signo diário, aqui se vê que o signo diário é um signo que gosta de assumir a liderança e pode entrar em conflito com a mesma, tentando sobrepujá-la. Quer dizer, é uma característica do signo. Está vendo aqui? Então, Rubem, que é Áries, é por isso que o Eterno fala, olha, no ano que vem vocês têm que ter um cordeiro de um ano. O Áries, ele é representado por um cordeiro, E aí, quer dizer, esse cordeiro de um ano é um ano seguido de festas, de equilíbrio de festas, não é isso? Olha que legal. Então, na verdade, a gente está falando de signos e de conjunções astrais. Se a gente fosse pegar a Torá e ler como ela é, vamos lá. Vamos ver aqui rapidinho. A gente já volta para a aula, só para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Itzahak, Ben Avraham, né? Itzahak, Ben Avraham. Ó, a gente leria assim, vamos lá. O Yud é o quê? O Yud representa o signo de Virgem, tá vendo aqui? Então, ó, o Eterno está usando essa constelação para falar aqui, ó, o nome de Itzahak, ó, Virgem. O Tzadik, ele equivale a Aquários. Ó, estou escrevendo a Torá, se eu fosse escrever ela literalmente, tá vendo? Se Deus fosse fazer, ele ia botar as conjunções astrais, não é isso? Ó,
O re quer dizer, o re vale aqui. Perdão, o virgem está aqui, o re está aqui, o rete já está aqui, ó. O mês de Tamuz. Tá vendo? Então, se Deus fosse botar toda a questão, ia ser escrito tudo através das estrelas. O Kuf, ele já representa o signo de peixes e ele já é outra constelação, tá vendo? Aqui, isso aqui que Deus, quando Deus está falando de Tsarrak, porque Tsarrak também gerou as tribos, ó, ele está falando exatamente das constelações, tá entendendo? Então, eu estou aqui, ó, estou descrevendo, a gente está descrevendo, entendendo como que a Torá ela é escrita e como que o Moshe ele teve que usar o nome Itzahak para descrever a Torá. Ia ser complicado. Então, quando Itzahak nasce, né, que é uma força da gente, é uma força do interior, então tudo isso foi usado, tá vendo? Então, Itzahak, bem, aqui, o Beit, ele já representa Saturno. Olha que bacana, Saturno é a Sefirah Binah, chamados por muito de Binah, que é o mundo da alma. Já o Nun aqui, ó, o Nun já representa Dan, Resvan, tá vendo? Olha como que vai escrever tudo isso, toda essa codificação, através de palavras, de letras, né? E aí aqui eu continuo, se eu quiser, ó, o Aleph, que é o elemento ar, o Beit, a gente já sabe que é Júpiter, né? O Ureish é Mercúrio, que é o planeta chamado de Rod, ou Od, e que representa Abraham, tá vendo? Representa, perdão, Aharon. Que legal. Esse aqui representa Rava, tá vendo? É chamado de Rava. E esse aqui é o Mercúrio, que representa o Aharon, né? E aí, de novo, nós temos a letra Re. A letra Re representa o mês de Nissan, não é isso? E temos o Men, que representa a água. Veja como é que seria difícil nós lermos a Torá no original. Tá vendo aqui? Seria muito, muito difícil. Por isso, a primeira Torá ela foi escrita no alfabeto de Metratron. O alfabeto de Metratron ele era um alfabeto bem diferente do que nós temos agora. Então, esse alfabeto ele foi escrito antes de se quebrar a Torá. Como a Torá teve que ser quebrada, o que aconteceu? O alfabeto foi mudado, né? O alfabeto foi mudado, e aí, gente, mudou-se toda a configuração da Torá. Por isso é que hoje a Torá ela é feita do jeito que ela é feita. Porque como a Shem descreveria tudo isso dentro da Torá, entregaria na mão dos homens maus, como os homens controlariam isso para ganhar dinheiro, né? Para tá ficando rico, né? E não se encontraria verdadeiramente qual é o grande significado da Torá. Veja aqui. O alfabeto de Metatron, ó, ele é uma descrição das sefirotes, dos planetas aqui, ó. O Aleph, uma árvore sefirótica, né? Vou tentar copiar aqui. Quer dizer, olha como que é diferente. É bem diferente, gente. Deixa eu tentar colar aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue colar para a gente ter uma visão melhor. Tá aqui. Aí, quando o Moshe quebrou a primeira tábua, né, a primeira Torá, para o povo não ser morto por causa da idolatria, o que aconteceu?
Aconteceu isso, a Torá ela mudou as formas das letras, as letras tomaram outra forma e aquilo que já estava resolvido foi misturado. Quer dizer, o alfabeto de Metatom mudou de forma, assumiu a forma que nós temos hoje, surgiu o alfabeto grego, que seria o irmão gêmeo do alfabeto, esse alfabeto, e aí a gente tem essa confusão toda religiosa, né? Agora, lembrando que a confusão religiosa, ela não é meramente uma confusão religiosa, ela é, na verdade, uma força espiritual muito antagônica e muito diferente da Torá. Quer dizer, se eu, né, e eu não consigo entender isso, eu que sou esse mini, né, microcosmo que tem aqui embaixo, né, sou esse mini microcosmo que tem aqui embaixo, eu não vou estar adequadamente equilibrado com as minhas midotes, com os meus sentimentos, né? Eu não estou equilibrado, quer dizer, eu estou desequilibrado com as forças do universo porque eu não tenho a Torá. Se eu não tenho a Torá, o que vai acontecer? Eu vou fazer tudo menos o que a Torá manda. Na verdade, tudo vai me distrair da minha missão, né? Tudo que eu vou fazer aqui nesse mundo está ligado a esse mundo. Sucesso na carreira, então, eu vou passar muito tempo perseguindo o sucesso na carreira, vou passar muito tempo fazendo isso, e aquilo outro, e aquilo outro, mas me esqueço da minha verdadeira missão, que é o cuidado com a minha alma. E nesse tempo, o que vai acontecer? Eu vou cometer muitos erros, né? Não só os erros que eu acho que é muito ruim, mas todos os erros que me afastam do eterno. Veja aqui, ó, dentro do nosso corpo, nós temos as sefirotes, tá vendo? Aqui embaixo nós temos uma sefirote negativa. A árvore negativa, né, que vem através do órgão sexual, quer dizer, a árvore normal e a árvore negativa. O que acontece dentro disso, gente? Cada ponto desse aqui, ó, está ligado a um sistema, tá vendo? A um planeta. Vamos ver os sete inferiores. Júpiter, Marte, ó, esse aqui é Marte, Júpiter, né, o primeiro, Abraham, Itzhak, o Sol, que é o Yaakov, né? Agora isso está sendo traduzido como forças espirituais dentro de mim. Agora já não é o planeta, é a Sefirote que é representada pelo planeta. Então vamos lá. Júpiter, que é Abraham, né? A Marte, que é responsável, resta de amor, amor divino, amor elevado. Aqui em Marte eu tenho as minhas questões de força, de guerreiro, de tudo que é da parte da ira e etc. Eu tenho aqui. Aqui eu tenho beleza em Tiferet, né? Tudo que está ligado ao meu maior ego, que é o Sol. Então esse é a Sefirote que mais domina a minha vida. Você pode ver que ela é a única Sefirote que está no centro. Por isso é que todas as tribos estão em volta dela. Tá vendo aqui, ó? Por isso que ele representa, né? Ali a questão do templo sagrado, porque o templo sagrado sou eu. Eu sou o templo sagrado. E o sol dentro de mim é alimentado por todas essas forças. Quando eu entendo isso, eu consigo controlar, depois de muita reza, muito entendimento, muito estudo, tudo que vai acontecer comigo. Ó, aqui está meu signo, né? Nosso signo, nosso masal, ele é descrito pela força que tem aqui no meio da gente. Ó. Aí eu vou ter Netza, que é Vênus, que aí já representa as questões com amor, sentimentos mais humanos, entre outros sentimentos. Tem o Rod, né, que é Jin, que é o Cohen Agadol, que é Mercúrio.
Tenho a Lua, que é Iesod, que é representado por Yosef, aqui no caso é Jacó, Moshe e Aharon, e agora eu estou na Lua, que é Iesod, tá vendo? Iesod é a Lua e é Yosef. E finalmente eu chego em Malhut, ou seja, o rei Davi. Então todas essas forças, elas estão dentro de mim. Se eu não consigo encontrar um equilíbrio, né, dentro de mim, não consigo encontrar esse equilíbrio fazendo as festas, buscando as coisas, eu vou perdendo com o tempo, eu vou me afastando da Torá, não entendo qual é o verdadeiro princípio, não entendo o que o Eterno realmente está falando, e assim eu vou me afastando. É por isso que mesmo que eu tenha um determinado signo, eu sou influenciado. Isso é que diz, por exemplo, agora a gente está na questão do Masal, nós estamos sendo influenciados pelo mês de Áries, mas também pelo mês de Touro. Então, todo mundo está sendo influenciado por essa energia de Touro. Quer dizer, mesmo que você tenha um outro signo, você está sendo influenciado por essa força. Então, todas as características que tem o signo de Touro, não, gente, isso não é segundo o horóscopo normal, segundo o horóscopo cabalístico. Então, todas essas forças, elas vão estar influenciando todo ser humano. Vocês estão entendendo? Não é só um grupo, é toda a humanidade está sendo influenciada por essas forças. E aí o que diz? Que o Shimeon, que exatamente é o signo de touro, em hebraico é a palavra shor, né? Ele também recebe uma bênção, né? Isso está em Bereshit 49, 5 e 6, e diz assim: Simão e Levi são irmãos, instrumentos da violência, são suas armas. Em seu segredo não entre, ó minha alma, em sua assembleia, nem se ajunte, ó minha honra, né? Porque na sua ira mataram homens com a sua teimosia, quiseram desrasgar um boi. Aqui vemos que esse signo de touro, também pode ter um lado intempestivo, briguento, né? Ou seja, é um touro desinvestado. É uma questão, a letra que vai ser a letra que representa, como a gente vai ver daqui a pouco, que são 12 letras que representam 12 meses do ano, que são chamados de tribo, e não ao contrário. Tá entendendo, gente? Porque se você parar para pensar, as tribos elas não existem mais, né? Elas são dissolvidas, mas os meses existem, né? Será que Deus falhou? Ou será que é isso mesmo? Né? Então você tem aqui uma descrição do signo de touro. E aqui nós temos Levi. Logo vem Nissan, vem o mês de Iá, vem o mês de Sivan, vem o mês de Tamuz, vem o mês de Dan. Deixa eu aceitar aqui quem está entrando. Aqui. Vem Dan, vem Elu, vem Xerei, né, que é a tribo de Gade. Elu é Naftali, Resvan Asher, Kislev é Issahar, Tevet é Zevulon, e Shevat é Benjamim, e finalmente Yosef, que na verdade não existe a tribo de Yosef, existem duas tribos, não é isso? E vão ser representados por Adar 1 e Adar 2. Então, essas duas tribos que saem de Yosef, Efraim e Menashe, na verdade são 2 meses hebraicos. Então, essas são as 12 tribos. As 12 tribos são 12 meses do ano, né? Então, vocês estão entendendo que não tem nada que ver, gente. Não tem nada que ver
aquela história de que o JC escolheu 12 apóstolos, que eram 12 homens para representar 12 tribos, isso não tem nada que ver com a Torá. Isso não tem nada que ver com o sistema que a Torá está discutindo. Na verdade, as tribos eram meses do ano, eram as festas que iam ser feitas, é a característica das pessoas que nascem sobre aquela influência. E nada tem a ver, não tem nada que ver, 100%, nada que ver com o que é dito ali. Qual é a ideia de que o Mashiach vai vir? Qual é a ideia do que o Mashiach vai vir? Que o Mashiach ele vai conseguir unificar todos esses poderes do calendário. Ele vai trazer toda a explicação da Torá. Isso aqui que a gente vai falar vai se tornar fichinha. Ele vai explicar todo o sistema planetário. Antes do nosso sistema planetário, dessas influências, existem outras influências. Algumas que já são explicadas, mas existem outras que não são. E o papel de Mashiach é o quê? Trazer toda essa revelação para a humanidade. A partir do momento que as pessoas conseguem, então, vencer os seus erros interiores, conseguem tirar essa força negativa que tem dentro dele, consegue controlá-las, então porque o Mashiach chegou. E o Mashiach ele não trabalha sozinho. Ele não trabalha sozinho. As pessoas, elas acham que alguém vai fazer alguma coisa por você e não vai. Não vai. Só quem pode fazer é você mesmo. É você que pode começar um consciente, um trabalho de formiguinha. Por quê? Vai ser todos, não vai ser só um. Não é como diz no Novo Testamento que a salvação é individual. Não pode, não existe isso de salvação individual. O que diz é que é coletiva, toda a humanidade está dentro dessa questão da pessoa ser salva. Porque se uma única alma sair, já se perdeu, já tem um buraco. Porque a alma de Adão, a alma master, é uma só. Está entendendo? Então, o que acontece? É a configuração de cada um, de cada um que essa força, né, que temos por causa dos nossos masais, né, do nosso masal, do nascimento e a configuração que nós temos, é usada para a Torá. Existem aqui, todas as letras estão dentro do peitoral. Esse aqui é o peitoral, tá vendo, gente? É esse peitoral que é usado, e eles brilhavam. Tá vendo? Não eram as pedras no peitoral. Eles tinham um acesso através dos planetas, através das constelações. Eles sabiam acessar, através das letras hebraicas, essas questões, e sabiam ver o que ia acontecer. Ia se fazendo as leituras. E não era simplesmente... não eram simplesmente, gente, pedras, tá? Tem alguém aí aberto aí com o microfone. Fecha aí. Alguém com o microfone aberto. Então, o que acontece, gente? Só tinha duas letras que não tinham, não existiam dentro aqui do peitoral. Essas letras não estão aqui. Que é exatamente a letra Rete, que é câncer, o signo de câncer, e o Tete, que é o signo de leão, que é justamente quando começa em 17 de Tamuz, né? 17 de Tamuz, que uma questão complicada, onde 17 de Tamuz, a gente começa ali o ataque babilônico, que na verdade não é um ataque que aconteceu, mas que todo ano tem-se esse ataque dessas forças espirituais, ou seja, dessas codificações astrais. Eles atacam, então, e vão até o dia 9 de Ave, onde eles conseguem invadir Israel. E aí eles derrubam as muralhas. Agora, a gente tem que entender isso mais um pouquinho, né? Vamos um pouquinho mais fundo aqui para a gente entender aqui essa questão. Vamos lá. Eu tenho aqui esses 2 meses que são complicadíssimos, né? Complicadíssimos. Esses 2 meses que são complicadíssimos dentro do calendário hebraico, ele tem uma resolução para se vencê-lo. Quer dizer, Deus deixou a fórmula preparada, ele deixou a fórmula de como nós venceríamos
essas forças, né? Então, o Het e o Tet, e começa justamente no mês de Tammuz, junto com a tribo de Erudá, e depois vai com a tribo aqui de Dan, né? Com o mês de Ave. Olha que coisa interessante. A partir desse momento, começa-se, então, uma busca, né? Uma procura por se acertar a nossa alma, para que essas forças elas não nos ataquem tanto, né? E aí, como que é formado o povo de Israel? O povo de Israel, ele é formado, gente, vamos lá, deixa eu achar. Ele é formado de judeus, não é isso? Mais ou menos, de hebreus ou de seres humanos. E existem algumas tribos. Vamos lá. O que acontece? Existe a tribo, as separações dentro do povo. Ó, existe o Cohen, não é isso? O Cohen. O Cohen, quem é o Cohen? O Cohen é o sumo, é o sacerdote. Existe o sacerdote, né? Existe o sacerdote. Existe o Levi, né? Então, existe o Levi. E existe, gente, o israeli, que é o israelita, aquele comum, né? Olha só, o israeli. E o que acontece? Cada um desses tem uma importância, porque todos eles, onde é que está o povo de Israel? Eles estão num deserto, em volta de o quê? Eles estão deixa eu tirar aqui, botar Israel. E tem Israel, né? Tem o Cohen, o Levi e Israel. Vamos voltar aqui em cima para a gente. Essa aula ela vai ser tem que ser bem esclarecedora, tá? Vamos lá, não pode ficar dúvida. E se tiver dúvida, pode perguntar, tá, gente? Ó, vamos lá. Estamos aqui com o Sol. O Sol, ele é Jacó, né? Ele é Jacó. Quer dizer, olha isso, ele é Jacó. Todos os planetas que desse sistema solar estão em volta do Sol. Está aqui, ó. Então, todas as tribos estão em volta do Sol, tá vendo? É por isso que o Moshe estava de um lado, o Aharon estava do outro, uma tribo desse lado, outra tribo desse lado, outra tribo aqui em cima, Levi ali, etc. Tudo em volta do tempo, que é chamado de o Sol. A gente tem que entender isso profundamente. O Sol não é o eterno, mas a saída do Sol, segundo o Zohar, conforme o Sol nasce, ele está trazendo a divindade, ou seja, ele está trazendo uma força da divindade, fazendo uma separação. Quando o Sol cai, a Lua sobe, quer dizer, é um pequeno ponto da divindade que fica para que o resto do mundo seja alimentado. É uma hora negativa. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acompanhar o horário desse sistema. Por isso é que se acorda de madrugada, estuda a Torá de madrugada, para que os dias possam ser testemunhas e veja que você está separando entre o negativo e o positivo, né? E aí, o que acontece? Então, todas essas tribos estão aqui em volta do templo, que é Yaakov, né? A questão do templo em si, olha aqui, vamos lá. A questão do templo em si, ela representa um sistema lógico, o sistema que está em cima de nós, mas ela também me representa. Todos nós somos, aqui, ó, somos uma parte desse templo. Quer dizer, está dentro de mim, está dentro de mim, está dentro de você. Olha lá, todo o sistema está aqui dentro. Todo o sistema astral, todo o sistema está dentro de nós. Todos nós temos esse sistema dentro de nós. Porque nós somos uma formação, vamos lá, qual é o seu signo é tal, mas você tem a participação de todas as outras tribos. Você tem todos os anjos e todas as forças dentro de você. Caramba, vocês sabiam disso? Olha como que é incrível. Então, a questão da organização desse templo interior e da mudança dessas sefirotes é que vai influenciar, tá vendo?
Por que isso? Como que a gente sabe disso? Moré, como que o senhor pode afirmar uma coisa assim? Porque o Zohar ele afirma isso. Quando você é chamado de Cri, é porque você é um pote, né? Você é um potezinho e é um pote que vai comportar o quê? Bênçãos. Então, se você vai ter bênçãos, é porque você é um pote, você é feito para receber essas bênçãos. Quer dizer, olha só, que coisa incrível. Se você é um pote, uau, olha lá, você é um pote para receber as bênçãos, quer dizer que aqui dentro tem que ser derramado água divina. Você está aqui recebendo, ó. Vamos aqui, ó. Você está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você está aqui embaixo, aqui em Malhut, ó, só recebendo. Só recebendo. E você só vai receber aquilo que é necessário para você. O problema é que acontece que muita gente está danificado, está com problema nessas sefirotes. E aí o que acontece? Elas têm rachaduras nelas, né? Conforme tem essas rachaduras, mas eu tenho fé. Sim, a fé ela te ajuda um pouco, muito, até muito, né? Mas a fé não vai resolver, porque não é essa questão que a Torá está falando. A Torá ela está falando exatamente de que você tem que segui-la para que você possa encontrar uma solução para a sua alma. Então, ó, muita gente está rachada, né? Muitos de nós estão com rachaduras no seu CRI. E se tiver essas rachaduras, né? Olha lá, o que acontece, gente? A pessoa quebra, né? Vai ficar rachadura e essa rachaduras vão saindo de tudo que é lado, né? A pessoa tem rachadura aqui, tem rachadura ali, né? E assim a pessoa vai tendo rachadura, né? O que acontece? A água sai. A mesma coisa, você tem rachadura aqui, é porque essas ligações dentro das suas sefirotes internas, e até mesmo vindo do céu, elas estão rompidas. Elas não conseguem ser um tubo que vai passar a bênção devida, e aí você não recebe aqui embaixo. É por isso que tem a Torá. É isso que está sendo discutido. Ou muitas vezes acontece, gente, o que acontece? Que muitas vezes que a pessoa ela tem um CRI muito pequenininho, ó, ela não tem entendimento. Aí o CRI dela é tão pequenininho que não cabe nada. Aí vem a bênção, a pessoa recebe aquela bênção que ela tem, mas como é pequenininho, ela não pode, ela fica aqui, ó, pequena, não tem como receber as bênçãos. Ao invés de ajudar, o que acontece? A pessoa acaba ficando curto-circuitada. Vem um raio lá divino muito forte, a pessoa às vezes quer fazer a Torá sozinha, quer seguir as coisas sozinha, vê um raio forte, e esse raio acaba que atingindo essa pessoa em cheio, e aí o que acontece? Fulano de tal não acredita mais no eterno, fulano de tal está em outra, está numa boa, decidiu que vai viver só para ganhar vida, que a vida acaba aqui mesmo, fulano de tal não estuda mais a Torá, Filtrano, Beltrano, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, eu só estou falando para que a gente tenha uma explicação, mas então, por causa disso, por causa daquilo, está passando por uma coisa terrível, pegou uma doença, fez aquilo outro, por quê? Porque às vezes pegou uma energia que não era para ele pegar. Às vezes não soube tratar uma energia interna. Às vezes não entendeu a Torá como tinha que entender. Por exemplo, pessoas que estudam com mestres que são super e hiper num nível de Gevurah. Então, tem que brigar com todo mundo, tem que xingar todo mundo, tem que falar mal da religião do outro, e etc. Isso está criando o que dentro da pessoa? Desequilíbrio. Esse desequilíbrio que cria dentro da pessoa, porque a pessoa é um CRI. Você recebe aquilo que você é ensinado, né? Você não recebe, como é que se diz?
Nada do que você vai ensinar. Você vai estar num lugar e a pessoa, aquele moré, vai te ensinar alguma coisa, você vai aprender aquilo e você vai seguir aquele moré. É por isso que muita gente, quando vai estudar a Torá e quer se meter com um monte de professores de Torá, elas acabam não suportando os ensinamentos. Chega uma hora, se a pessoa não tiver um bom CRI, se ela não tiver um entendimento, ela acaba desistindo de tudo. Ou quando ela chega para estudar Kabbalah, ela já está tão arrebentada, quando eu digo arrebentada psicologicamente, porque ela foi ensinada tudo errado, ela começa não conseguindo acreditar na Kabbalah. Mesmo que você prove tudo para a pessoa, né? Mesmo que a pessoa saiba, né, que está tudo certinho, que tudo é provado, né? Tudo tem a prova dos 9, olha. Então, a pessoa é o quê? Ela é um cria, ela é um pote, ela recebe aquilo que ela que ela se propõe a receber, porque ela está no meio. Olha a coisa séria, ela está no meio, ela recebeu uma vida, ela está no meio desse sistema. E o sistema, ele é implacável. É implacável porque ele vai dar a cada um segundo, né? Segundo aquilo que a pessoa merece. É como na nossa vida. Se a gente trabalha, se a gente corre atrás, a gente recebe. Se a gente não trabalha, não recebe. É assim que funciona aqui. Então, a mesma coisa é na questão dos céus, né? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Eu tenho a palavra cri, né? A palavra cri nada mais é do que a palavra Cohen, que está em volta do sol, Cohen, os Cohen, Levi, os levitas, e Israeli, tá vendo? O Kaf de Cohen, que é a primeira letra da palavra Cohen. O Lamed, que tem som de L, de Levi. E Yud, de Israel. Tá vendo, gente? Então, somos todos nós, o cria nosso corpo. Tudo isso que está sendo falado do sistema astral é justamente o que está no peitoral. O sacerdote em si é só uma descrição para o sistema planetário da Terra. Só não. Olha como é que a coisa deu um pulo. Olha como é que um homem, descrito na Torá, que é o Kohen Gadol, na verdade, é Mercúrio, né? Que é também a Sefirot, que está falando de Sefirotes. Olha como tudo ficou diferente. Então, quer dizer, religião em si não vai me levar a nada. Eu fazer parte do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo C, não leva a nada. A unificação de pessoas que estudam a Cabala e querem formar grupos para estudar, querem realmente aprender Cabalá, e às vezes a pessoa que estão na mesma cidade podem se unir, né, podem fazer exercícios, buscar uma mudança interior, é muito bom as pessoas fazerem amizades e começarem um estudo de Torá muito sério para a descodificação disso tudo. Por quê? A pessoa está buscando crescer perante a Hashem. Ela está tentando entender o que realmente a Hashem está dizendo. No primeiro momento, é difícil. É difícil da pessoa trazer essa mudança. É difícil da pessoa realmente chegar ao nível que tem que se chegar. Muitas pessoas gostam daquela oração, não é? Não tem as pessoas que falam assim, eu gosto daquela parte da Torá que fala que o Shlomo, né, ele tinha 60 guerreiros em volta da sua cama. E, caramba, ele tinha 60. Qual era esses guerreiros? Era essa meditação aqui, porque essa aqui é uma meditação. Então, a pessoa sabe que essa meditação aqui, a gente vai falar depois mais sobre meditação, acho que já está mais que na hora as pessoas começarem a meditar e começar a entender sobre essas questões meditativas, né? Eu tenho 20, eu tenho mais 30 do Lamed, né? Então, eu tenho 30 do Lamed e mais 10 do Yud, que aí vai me dar 60. Então, essa meditação serve para mim expandir o meu Kri. Essa meditação que a gente está colocando aqui, serve para que eu possa aumentar o meu Kri
E aí o que acontece, gente? Eu aumentando o meu CRI e consertando, eu consertando aqui as minhas falhas, as minhas rupturas, né? Eu começo a fazer o quê? Eu começo a consertar aqui os crisinhos, ó. Então, vamos lá. Qual o problema? Os problemas são emocionais, são dentro da alma. Então, vou resolver por parte. Eu resolvo primeiro, ó. Já tem, o vaso já está ficando bom, né? Se eu esticar ele agora, o que vai acontecer? Ele vai aumentar com a rachadura, mas aí eu vou consertando devagar, vou consertando perdão, gente. Vou consertando aqui as rachaduras, né? E o que acontece? Agora que a rachadura está menos, tem menos ruptura, eu estou entendendo mais, eu posso expandir. E quanto mais eu expando, mais eu recebo. Mas eu recebo para mim mesmo? Não. Eu recebo para doar. Eu não posso receber para mim mesmo. Eu tenho que receber e doar para as outras pessoas. Quando eu recebo, transbordo e começo a doar, o que acontece? Eu posso receber muito mais e doar muito mais. Eu consegui controlar o meu ego de receber para mim mesmo. E é uma guerra intensa para resolver isso, né? Falando assim é muito fácil. Mas é algo totalmente é, algo totalmente natural, porque o eterno ele só doa, né? Ele está acima de tudo isso, ele só doa. E aquele que só recebe, ele não é a imagem do seu Criador. A imagem do seu Criador é aquele que recebe para doar. Então ele começa a ajudar a comunidade, ele começa a fazer sem interesse, ele começa a querer produzir mais. Ele faz como o eterno, que recebe para doar. Ele não se importa que tem alguma coisa aqui, mas ele sabe que tudo que está aqui é passageiro, que tudo foi colocado pelo Eterno. Ele sabe também que ninguém pode tirar nada dele, porque o que está nas mãos dele foi dado pelo Eterno, e que ele pode dividir com o outro. Está entendendo como funciona? Olha como é que a Cabala ela vai muito além na explicação daquilo que a gente entende, né? Então o Zohar ele ensina para a gente essas coisas que nós temos que nos preocupar com o nosso próximo. E aí está aqui, ó, cada uma das tribos, ou seja, Deus ele falou que por causa do pecado de Adão ele se divide, ou seja, e aí vão se criar essas tribos que aqui no caso estão consertadas, né? E a gente tem que consertar o nosso tempo. Vamos lá. Quando a gente entendeu agora o que é a roupa do Kohen Gadol, a gente entendeu toda essa questão, agora a gente tem que entender que cada uma constelaçãozinha que vai estar sobre o nascimento, né, sobre o nascimento de uma pessoa, ela tem uma força, né, e que a pessoa ela desce, né, sob essa influência. Então são 12 letrinhas, ó, é o Re representando Ruben, que é essa constelação de Nissan, onde a gente começa a partida para as festas, e também é o nascimento de todo mundo que é de Áries, né? E assim vai. Depois vem o mês de Iá, que é representado pelo Vav. E aí o que acontece, gente? O Vav, ele é o signo de Touro, então é representado por essa constelação. Os Gêmeos, que é a letra Zayn, que cai exatamente lá na questão de Jacó e Esav, que são dois gêmeos, né? Eles, então, também são representados pelo signo de Gêmeos, que, na verdade, gente, não é a questão em si do humano, em si, mas de todos os humanos, de todas as forças que caem sobre a Terra. Desde que nós nos conhecemos por gente, nós somos afligidos por essas forças. Vocês podem perceber que depois que a gente faz a festa de Yom Kippur, pode pesquisar na história se não vem pancadas violentas. É que aconteceu isso, é que o prédio tal caiu, é que um avião com não sei quantas pessoas caiu, é que sempre vem um julgamento severo nessa época do ano. Sempre. E aí o que acontece? São justamente por causa desses julgamentos de Yom Kippur, as pessoas que não se voltaram. Às vezes a pessoa está bem,
a pessoa está com saúde, às vezes são até pessoas famosas que não teriam como você imaginar que uma pessoa fica doente e vai embora do nada, e aí o Eterno dá o julgamento, não tem jeito. Ou até um acidente, ou uma doença, faz-se tudo, mas não tem jeito. Porque chegou o tempo daquela pessoa. Ela foi julgada, ela pode ter passado por algum tipo de coisa que a gente não sabe, algum tipo de situação interna, e aí vem o julgamento e a pessoa tem que ir comparecer perante o Eterno para ser julgada, para vir para uma próxima reencarnação. Então, ó, a gente tem um rete que representa câncer e é o mês de Tammuz, Ari, Dan, que representa, né, o mês de Leão, né? O Zevulun, que é representado pelo Yud. Aqui no caso, Dan é a letra Tet. Aqui Zevulun é Yud, tá vendo? Por isso é virgem. Então, quando você fala na Torá, aquela questão de que é uma virgem, aquela coisa toda, não está falando, gente, de virgem literal. Está falando de um tempo astral. Você está entendendo? Está falando de coisas astrais que envolvem toda a humanidade, todos nós. Não é um grupo, é todos nós, todos os seres humanos. Eles estão envolvidos por essas forças. É isso que a Torá está falando. E é algo que o Eterno está falando, é algo que o Eterno está dizendo para a gente, para que nós possamos entender essas configurações. Por isso que o próprio Daniel, quando chega, ele fala, olha, vai ter um período, né, que vai vir um príncipe grego, que vai vir um tempo difícil, porque a constelação, essas forças dos astros, elas configurariam uma nova questão dentro da humanidade. Tanto é que a própria história da Torá ela vai refletir sobre esses impérios, né? E vai falar sobre os 4 impérios que dominaram sobre o mundo. E Israel já sabia disso, então ele sabia o que ia passar, eles sabiam o que ia acontecer, eles sabiam que iam passar por isso, eles sabiam que iam morrer, porque eles já tinham sido avisados. Mas que eles mantivessem a Torá, porque hoje a gente tem esse conhecimento graças ao povo judeu. Graças aos cabalistas e graças aos céus que permitiu que nós tivéssemos. Porque senão todo mundo ainda ia estar naquela questão de estar procurando as tribos perdidas de Israel, iam estar cavando aí para achar a arca, e quando na verdade a Torá não está falando de nada desse mundo. Então o que acontece? Aí vem a letra Lâmede. A letra Lâmede é Benjamim, que é o mês de Shevat. Depois vem a letra Nun, né, que é Câncer, que é uma letra complicada, porque é a letra que está caída, ela cai para o lado e ela é do Escorpião. A gente tem Sagitários, que é representado aqui por essa constelação, que é a letra Samer. A gente tem Capricórnio, que é representado por essa parte aqui, por essa parte do Mazal, né, que vai ser o Tzadik, que é Capricórnio. A gente tem um Ain, que vai representar Aquários, e tem aqui o Kuf, que vai representar Peixe. Tá vendo, gente? Olha que coisa, né? Então, tudo isso faz parte exatamente de um sistema astral que o Eterno criou. Isso não tem nada a ver com idolatria, isso não tem nada a ver que fulano teve revelação, que isso e aquilo, que vai acontecer aquilo e aquilo outro. Não tem nada a ver. A Torá é linda, é maravilhosa, ela não tem nada a ver com religião. Ela é uma para todas as nações do mundo. Imagine se as pessoas chegassem no final e falassem assim, não, eu sou dono da verdade. Eu que sei tudo, vocês não sabem nada, né? E agora não, sou eu que comando a minha religião. Cada um vai chegar para defender a sua religião, a minha religião. E a Torá não está falando de religião. Ela está falando de alma, ela está falando de coisas que acontecem dentro da gente. Todo esse sistema está dentro de nós mesmos. Não está dentro das pessoas. Ele está no nosso interior, ele faz parte de nós. E nós podemos consertar o nosso sistema e colocá-lo de acordo com o outro sistema. Gente, a gente vai para a próxima aula.
Agora a gente vai falar de Urim e Tumim. Vamos ver uma explicação totalmente diferente do que nos ensinaram até hoje. Até já, gente. Então, gente, vamos continuar aqui. Quer dizer, isso muda toda a configuração, né? Por quê? Vamos lá. Quando o Eterno está construindo o mundo, ele está construindo o universo, ele faz através das letras hebraicas. Ele coloca as letras hebraicas e ele vai, então, explicar através dos sábios o que são essas letras hebraicas, que são 12 letras, né, que representam 12 meses do ano. 7 letras representam 7 planetas. Então, 12 letras representam 12 meses do ano, né? E vai começar em Nissan e vai até lá no Sagitário, né? Então, o que acontece? Não, vai até Peixes, né? Até o mês de Adar. E aí, o que acontece? Então, nós temos 12 letras, que são 12 meses do ano. Nós temos 3 letras mães, não é isso? Que são os 3 elementos, fogo, água e ar, fechando com o nosso planeta aqui. Cada um desses elementos, eles vão ter uma representação na alma, nossa alma, né? O que acontece, gente? A gente aqui tem uma somatória de 22, né? 22 é exatamente o número de letras hebraicas. Então, sobre esse princípio de 22, né, é um princípio lógico, né, o Eterno ele cria todo o sistema, esse nosso sistema. Conforme as letras vão subindo, os mundos vão subindo, as letras vão mudando de forma. E conforme você vai estudando a Torá, também o seu pensamento de entendê-la vai mudando de forma. Por isso que muita gente não chega à questão do judaísmo, porque as pessoas estão preocupadas em se fantasiarem. Então, elas querem se fantasiar de uma religião, mas elas não entendem que todo esse sistema astral que tem aqui, independente do signo que a pessoa tenha, é lógico que o signo influencia mais, porque no momento que a pessoa nasce, ela recebe um selo do que ela vai ser, é um momento único, mas durante o ano todo ela é influenciada por todas essas forças. E essas forças nesses períodos vão ser feitas as festas bíblicas, elas vão dar um contrapeso para te dar uma energia para você resistir a essas forças negativas, né? Então, quer dizer, aquela questão de que a pessoa estava esperando algo mágico, né, para resolver a sua configuração, que de repente se ela tivesse esse peitoral, que na verdade quer dizer dos astros, dos meses, né, quer dizer que ela conseguiria resolver, porque aqui também eu tenho os meses, né, eu não botei aqui, mas aqui eu também tenho os meses codificados aqui dentro, quer dizer, não é assim que funciona. Não existe uma varinha mágica onde você vai na, 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 na religião X ou B ou C e lá vai resolver o seu problema. Isso é feitiçaria. Só existe uma forma certa de resolver através da Torá, através de entender o que o Eterno está falando, estudar profundamente a Torá, pedir misericórdia a Deus, se afastar da idolatria. Porque o que é a idolatria? A idolatria, ela é o poluir da alma. Por quê? Você acha que Deus ele errou. E ele, tendo errado, ele mandou alguém para consertar o erro dele. Você já parou para pensar nisso? Se Deus ele construiu o ser humano, se ele permitiu tudo o que aconteceu, e tudo que aconteceu foi feito por ele, e que se ele fez isso, ele mandou alguém para consertar as coisas para ele, isso não tu fala que Deus, então, ele é um ser falho, não é isso?
Então, quer dizer, se eu não entendo a Torá dentro da profundidade dela, eu fico indo atrás da historinha dos outros. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O que existe de gente aí falando que é cabalista? O que existe de gente aí falando que sabe o que é a Torá e não sabe? Não sabe. E engana as pessoas, coitados, porque eles estão com sinceridade, as pessoas estão com sinceridade, né? E são enganadas porque não entendem a Torá, não entendem o que os cabalistas, as pessoas que conhecem a Torá mesmo revelam. Só que o entendimento da Torá, ele é bem amplo, ele é bem amplo. Só que não se divide o que realmente tem que se divide só fragmentos, e as pessoas elas ficam no fragmentos, elas não conseguem entender. A partir do momento que ela sabe que tudo bem, que a coisa é externa também é interna, porque a partir do momento que eu consigo resolver o que está interno, é lógico que eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso do eterno, né? E aí o Eterno me ajuda a resolver o que eu tenho internamente para resolver, reconhecer os meus erros, as minhas falhas, tal, aquela coisa toda. Eu começo, então, a clamar a Hashem e falar: Hashem, a coisa está difícil aqui, eu preciso de um novo amparo espiritual. Isso não quer dizer, gente, que amanhã você vai estar rica, vai estar com a sua vida financeira resolvida. Não é isso que a Torá está falando. Talvez a Torá nunca tocou nesse assunto de questões financeiras, porque todo mundo que estava na Torá ali passaram por uma situação difícil, uns eram ricos, outros não eram, mas está sempre falando de coisas da alma. Sempre está se falando de questões da alma, né? De pessoas que podem ajudar outras pessoas, outras situações, passando todo esse masal, atravessando um ano todo, buscando através de quê? Do peitoral do sacerdote. Olha o peitoral do sacerdote. Tá vendo? Esse é o peitoral do sacerdote. Aqui dentro existe um sacerdote, um Cohen Gadol, que é imenso, que é Mihael. Esse arcanjo chamado Mihael, ele é que vai fazer toda a questão ali do sacerdócio divino. E aí o que acontece, gente? O que acontece? Muda-se toda a história. Muda-se todas as questões do que o Eterno está falando para Abraão. E, na verdade, Aleph, Beit, ou seja, Abraão, se vocês não prestaram atenção, é os nomes do Eterno, e também está falando que é o Aleph Beit aqui, ó. O Aleph Beit, ó, Aleph Beit, tá aqui, ó, em verde, Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico, o Reish, que é Mercúrio, não é isso? O Re, que é o signo de Nissan, onde a gente vai seguir as festas, porque o Cohen Gadol é Mercúrio, tá vendo aqui, ó? Então, onde começam-se dentro do templo vai ser abatido ali o animal, e na letra Mem, que representa a água, ou seja, as misericórdias divinas. Quer dizer, Deus todo ano, ele derrama tanto de misericórdia divina, tanto de milagres, tanto de vida, tanto de tanta coisa para todo mundo. Afinal de contas, não há outro Deus que eu conheça que possa fazer isso. Deus, ele não está anconizado, nem num lugarzinho que eu vou lá e aí, hoje eu senti a presença de Deus. Não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando de um Deus que ele habita todos os cantos, ainda não estando lá. Ele fala de um Deus que ele sabe que está aí dentro de vocês, que sabe quem você é exatamente, sabe os tratamentos que você tem que passar para chegar onde tem que chegar. Agora, na questão de tudo isso, é se o meu ego ele vai permitir que eu chegue à correção da minha alma. Porque a partir desse momento, agora a responsabilidade é do meu interior.
Quer dizer, não é mais aquela fantasia, se eu vou me fantasiar, se eu estou vestido dessa religião, daquela religião, ou se o outro está me trazendo problema, o que é isso ou que é aquilo. Não. O que importa é meu interior. Abraham, a história dele remete que ele estava no meio de uma população idólatra, que ele não tinha como seguir o seu caminho, e etc, etc. Mas, na verdade, ele não foi influenciado. Nem mudou a sua característica, nem mudou nada. Ele tinha suas características, lógico. E você tem as suas características. Ainda as ruins podem ser usadas para o bem. Para fazer o bem, para ensinar a Torá, para fazer isso, fazer aquilo, e não em benefício próprio. Toda vez que você faz algo em benefício próprio, você está seguindo a Torá em benefício próprio, você está fazendo as coisas para você mesmo, você não está seguindo a Torá. E aí o que acontece? Se a gente tem o peitoral, a gente já sabe o que é o peitoral, eu tenho que aprender o que são os meses judaicos, né? Não é a religião, não é somente aquela questão de que eu vou acender uma vela no Shabat, quer dizer, cada um desses meses, eles têm praticamente 4 Shabats, e cada Shabat é diferente do outro, né? Se eu perdi um Shabat, eu nunca mais na minha vida vou recuperar aquele Shabat. Vamos lá, se eu perdi um Shabat de Nissan de 2021, nunca mais eu vou recuperar esse Shabat. Perdeu-se, minha alma perdeu. É por isso que fala sobre a questão do salário do jornaleiro. Não se deve deixar de dar, porque a gente não pode deixar de fazer rezas, fazer as bênçãos, etc., porque simplesmente nunca mais nunca mais vai existir aquele tempo, pelo menos nessa vida que você está vivendo, de recuperar essa reza. Então você não vai ter como pegar essa força espiritual que você perdeu naquele momento, né? E aí já era. Não tem mais como você recuperar aquele momento para você. Ficou faltando um pedacinho dentro da sua vida. A mesma coisa quando você deixa de estudar a Torá. Quando você deixa de estudar a Torá, é com muito afinco, com muita responsabilidade, porque a maior religião que tem é estudar a Torá. Deus manda seguir o Shabat, sim, tem um dia para seguir o Shabat, só que a gente vai entender ainda o que é Shabat também, gente, né? A gente tem que entender de períodos, de eras, de como tudo isso funciona, né? Se Mashiach chegou ou não chegou, eu acho, não, eu tenho certeza que ele chegou. Ele chegou agora no ano 2000, só que ele não é um homem, né? Ele não é um homem, Mashiach não é um homem, né? Deus não precisa de um homem para consertar, porque ele é Deus, né? Toda a conjunção das coisas quando são faladas na Torá, por exemplo, eis que Israel é uma prostituta, eis que Israel é como um homem, eis que Israel é sempre comparado a uma pessoa, a isso. Mas também não quer dizer que é só Israel, mas que é toda a questão da humanidade. Todos os seres humanos. Todos, em qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer questão. Todas as pessoas hoje que seguem a religião, elas estão tentando algo maior para suas vidas. Elas acreditam em algo, elas estão ali, ainda que estejam erradas, elas estão buscando o divino. Elas não estão ali simplesmente porque elas decidiram isso, elas estão ali porque faz parte daquilo que Deus permitiu que elas fossem. Tanto é que o Talmud ele não ataca e não vai contra a pessoa que tem uma religião, uma religião que é contrária à religião da Torá. A gente pode ver isso na história de Elias, se eu não me engano, ou Elias ou Eliseu, que eles curam um homem de lepra, né? E que ele vai lá e ele fala, Elias, né? Vai lá e se banha 7 vezes no rio, que são as 7 sefirotes, e você vai ser curado, né? E o cara foi curado. É lógico que o nível ali é outra coisa, enfim, mas a questão aqui em si, gente, é que Deus é Deus de todos, tá vendo? Quer dizer, ele curou o cara da outra religião, ele procurou um sábio judeu, o sábio judeu tinha ferramenta, sabia dos 7 sefirotes, sabia como que ele tinha que limpar essas 7 sefirotes,
E ele deu toda a força que ele precisava. E aí, quando ele chega no final, e essa história já tem tempo, muito tempo que eu não leio, e aí está escrito lá que ele falou assim, mas quando eu sirvo o rei, fulano de tal, e quando eu vou lá na casa, porque eu tenho que me prostrar perante as outras imagens, quer dizer, é minha obrigação, eu tenho que ir lá, eu trabalho, eu não posso deixar. E aí ele falou, não tem problema nenhum, pode ir lá e vai fazer o seu serviço. Olha que coisa interessante, que é muito maior do que essa questão em si que nós falamos, né? É lógico, gente, que a gente não vai fazer isso, hoje a gente não tem necessidade de fazer isso, né? Isso foi um caso de extrema necessidade, não é uma questão de que agora eu vou fazer isso e que nada tem a ver. Eu tenho que me afastar totalmente da idolatria. A questão aqui é uma só. Deus, ele é Deus em todos os tempos. Não é porque veio fulano de tal ou ciclano de tal que Deus vai mudar. É ou não é? Ele foi Deus lá na época lá do começo dos escritos, ele foi Deus na época lá dos dinossauros, ele foi Deus depois, ele foi Deus antes da criação, e ele não precisou de ninguém vir representá-lo e de ninguém vir aqui nesse mundo para botar você em contato com ele. Porque foi ele que criou todo esse sistema. Inclusive o sistema que existe dentro de você. E aí o que acontece? Essa questão toda está definida exatamente nas 12 tribos. Na história de Jacó, no ciclo de Jacó, que é o sol, que é a questão desenhada dentro da Torá, que é tão magnífica, que é tão sábia e que não resta nenhuma dúvida. Eu fico impressionado que nós temos perguntas, né? A gente começa a nossa caminhada espiritual com muita fé, mas as perguntas vão surgindo. E a maioria das pessoas que chegaram primeiro ao judaísmo, né? E agora as pessoas que vêm para Cabalá, a pessoa tem direito de definir e dizer onde ela quer ficar, né? Mas elas chegam à Torá através de perguntas. Quando elas chegam à Torá, elas têm as suas perguntas respondidas. Elas começam, então era assim. Nem tudo é mistério, né? Tá dentro da Torá, está revelado. Olha as 12 tribos, nem tudo é mistério. Basta que o Eterno dê um entendimento, ele abre os mundos espirituais para que a gente possa entender. E ele possa mostrar, né, ao nosso Da'at, ao nosso entendimento, à nossa cabeça, do que ele está falando, do que realmente está se tratando. E aí a gente vai poder usar o Min e o Tumim. Vocês gostariam de usar o Min e o Tumim? Pensou que legal? Você poder fazer uso dessa ferramenta no Rosh Hirodesh, que é toda a lua nova. Então tá aqui, gente. Olha, tá aqui, né? Eu peguei até esse gráfico aqui, eu montei ele, né? Mas eu peguei as meditações de um blog, Kabbalah Machia, um blog. Não tinha tempo de eu montar o gráfico, né? E eu peguei lá rapidinho só para trazer para vocês. Então, o que acontece, gente? Olha só. Em Nissan, o tetragrama ele vai estar organizado dessa forma aqui. Olha, aqui eu tenho o Min e o Tumim, tá vendo? Então, eu tenho o tetragrama, ele está organizado Yud, Ra, Ferra. É um dos nomes do Eterno. Então, nessa época, Iraverá é o nome que o Eterno tem. Ele está com uma força sobre Nissan, ele está com uma força sobre os planetas. E aí, o que está dizendo aqui? Que o planeta Marte e Ares, que é o mês de Nissan, o mês de Marte, Marte é o regente de Ares, né? Ou seja, Dalit é o regente de Rê. E aí, nessa data, existe esse nome. Na lua nova, quando chega exatamente na época dessa configuração, eu medito sobre essas duas letras e medito também sobre o tetragrama sagrado.
Quer dizer, as pessoas que nasceram com essa configuração da letra Rê fazem parte do signo de Áries, né? E que é representado pela letra Rê, tá vendo aqui? E Marte vai ser o peso que vai estar sobre esse signo. E assim sucessivamente, cada mês. Ó, aqui as letras já mudaram de lugar, lá estava organizado. Aqui já está I-Ra-Ra-V. O nome do Eterno mudou. E agora a questão da energia é diferente. Então, aqui no mês de IA, eu vou ter, então, uma nova meditação, que é com esse nome. Eu medito nesse nome sagrado, medito sobre a força que está sobre esse nome, que é a letra Pei e a letra Vav. A letra Pei criou Vênus, e a letra Vav o mês de touro, o masal de touro, tá vendo? Aí eu medito nessas duas letras. Esses são o Min e o Tumim. Não tem nada que ver com duas pedras. Continuando. Chego no mês de Sivan. Então, eu estou no mês de Sivan e aqui eu estou no signo do Zain, que é Gêmeos. Então, tá aqui a letra que criou a letra Zain, né, o signo de Gêmeos, que é configurado por Esav e por Yaakov, porque nós temos 7 forças na alma animal e 7 forças na alma divina. E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, no mês de Gêmeos, a letra Reis, que está sobre Mercúrio, e Zain, que está sobre Gêmeos, e o tetragrama já mudou de novo, ele sofreu uma nova configuração. Agora é Yud, Vav, Re, Re, Ye, Ru, Ha, Ye, U, A, né? Mais ou menos assim. Veja como que a cada dia do mês vão se mudando, a cada mês do ano hebraico vão se mudando. Eu chego, então, no mês de Ave, né? No mês de Ave já vai estar uma configuração diferente. No mês de Ave já vai estar uma... Espera aí, gente, deixa eu me acertar aqui. Não é mês de Ave, no mês de Tamuz. Eu chego no mês de Tamuz, 17 de Tamuz, ele vai começar a guerra interna muito forte, porque eu vou deixar, olha como é que é a coisa, resolver dentro de mim se o lado negativo vai entrar ou não, se eu vou servir a Deus para que ele me dê as coisas ou por amor a ele, sem interesse para mim mesmo, você está entendendo? E aí começa a guerra. Se entra, os gregos eles começam a montar as escadas, começam a fazer rachaduras no muro, se eu começo a receber para mim mesmo, eu já não estou mais na Torá. Eu já estou fora da Torá. Tá vendo? E é difícil, né? É difícil. Porque as pessoas servem a Deus por interesse. Única e exclusivamente por interesse. Então, vamos lá. Então, no mês de Tamuz, o tetragrama, ele já vai assumir essa forma aqui. O Re, né? Sempre com os sinais maçoréticos. Re, Vav, Re, Yud. Reverroi. Reverroi, quer dizer, é um nome que vai estar em Tammuz. O Rete e o Tav são o planeta, a letra que criou a Lua e a letra que criou o mês de Câncer. O Rete. Todas essas letras, isso é muito bem organizado dentro da Torá. A gente pode ver que aqui, quando a gente está na parte de cima, a gente tem aqui, ó, uma configuração. Esse mês é com Vav e esse é com Zain. Aqui embaixo, o Zain e o Vav e o Zain se juntam e criam a letra Re. Tá vendo? O próximo mês de Tammuz, que é representado pelo signo de Câncer. E aí essa letra ela tá sobre, né, sobre a questão lá do mês, que é uma letra que não está no peitoral, né, mas está aqui em Min, Tumim. E o Tav, ele criou a Lua. Então, as bênçãos vêm toda através da Lua, toda através desse sistema. É a Lua que abençoa? Não. A Lua é uma criatura, mas é um sistema criado pelo Eterno. É um sistema que ele criou, né?
Chegamos ao mês de ave, né, que é o mês de leão, né? E aí o nome aqui é o tetragrama, ele já vai assumir outra forma. Rauí-A, ou seja, você tem aqui agora essa configuração para combater as forças desse mês. Aí você controla o planeta é o Sol, que é a letra Kaf, que criou o Sol. Você combate o corpo do planeta, e a letra Tete, do Masal, né, do signo de Leão. Ao meditar nessas letras, você está combatendo toda a influência astral. Tá? Chegamos no mês de Elu, né, que já estamos num sexto mês, né? No sexto mês, é o mês de Elu, é o mês onde o Eterno ele sai ao campo. E aqui no mês de Elu, o que acontece, gente? Eu já tenho um tetragrama diferente. Eu tenho Re, Vav e Yud. Eu tenho a letra Reis, que criou Mercúrio. Lembrando que Mercúrio, lembra? É uma Sefirote, é a Sefirote de Ode, e também representa o nosso Conhagadol, né? Que é Aharon. E é o mês de Virgem. Por isso que é a Virgem de Israel. Tá vendo? E aí, ó, eu tenho o mês de Virgem. Descendo um pouquinho mais, eu chego no mês de Tisherei, né? O mês de Tisherei, ele já vai ter outra permutação no tetragrama. Agora é Vav, Re, Yud, Re. Ou seja, Vai, Ha, né? O, o Lamed, ele cria o signo de Libra. E o Pei, ele cria o planeta Vênus. Então, eu medito sobre as letras, medito sobre o tetragrama, e aquele mês ali, ele está sendo equilibrado. É um trabalho de formiga, é um trabalho de ano a ano. Muita gente não consegue meditar logo de início. Enfrentam problemas seríssimos dentro da sua alma, porque não conhecem, não sabem. Outros já conseguem meditar mais rápido, ok? Então é isso que acontece. Veja, a forma de se meditar está aqui, ó, as luzezinhas em cima das letras, sempre acendendo, assim, vai fazer a mesma coisa com essas letras dentro da estrela de Davi. Passamos mais um pouco e chegamos mais uma vez, né, ao Urim e Tumim. Ó, Urim e Tumim. Agora chegamos no Vav, Re, Yud. O Rahai, quer dizer, é o tetragrama de Resvan, e aí nós temos o Dalet, que controla Marte, e temos o Nun, que é do signo de Escorpião. Então, controlamos as forças desses astros, juntamente com o poder do nome do Eterno, né? E aí partimos para o próximo mês, sempre fazendo as festas, sempre acompanhando a cabala do mês. Chegamos a Kislev. Em Kislev, nós temos Vav, Yud, Re. Veio a, né? Então, esse tetragrama está consertando o mês de Kislev, essas essências, todas as forças que vão sair do planeta estão sendo equilibrada. E aí eu tenho o Summer, que criou Sagitário, que é do mês de Sagitário, a letra de Sagitário, e o Gimel, que é do planeta Júpiter, né? Que é o planeta lá, que é Abraham. Então, as forças desse planeta estão agindo diretamente sobre o nosso plano. Muito bem, gente. Então, o que acontece? Eu chego agora ao mês de Tebet, né? Tebet, o tetragrama ele já está em outra configuração. Raie Ruve. Ou seja, cheguei aqui e agora eu tenho a meditação de Ain Beit, Capricórnio, representado pelo Ain, e o Beit, que é o planeta Saturno. Então, veja, nesse mês eu também tenho a meditação na lua nova, no Rosh Chodesh, né, cabeça do mês hebraico. E é assim que funciona. Eu chego em Shevat, né, eu já tenho a configuração de um Re, um Yud, um Vav, um Re, Rayu, Verru, né? E tenho duas letras que vão estar sobre esse mês,
que é o Tsad, que é o signo de Aquário. Eu estou falando também que ele é uma tribo. Por que a gente fala os signos? Porque se eu falar que você é de Judá, se eu falar que você é disso, você não vai entender. Então, não é que a gente está vendo as coisas, né, como na astrologia, né? Então, o mês de Shevat, ele vai ser Benjamim, tá vendo aqui? Então, quando eu estou aqui em Benjamim, eu estou controlando através dessa meditação aqui, ó. Então, cada signo, na verdade, não é o signo, é a tribo. Só que até a gente chegar nas pessoas, e a gente vai trabalhar com pessoas que às vezes não vão entender isso, mas entende a questão do horóscopo. Então, a gente usa essa configuração para explicar para as pessoas, né? Mas, para quem entende, eu posso falar, não, você é da tribo de Benjamim, você está sob a influência desse Masal aqui. E aí, o que acontece? Né? Que é exatamente esse tetragrama, o Tsad, que é do signo de Aquário, e o Beit de Saturno. Chegamos em Adá, então, a gente agora entende que Adá é um Yosef, só que não existe tribo de José. Existem duas tribos, que agora são duas meias tribos, que vão fazer o total de 13 tribos. Por que 13 tribos? A gente sabe que Diná, ela acaba se afastando da Torá, e tem toda uma história escondida ali. Na verdade, Diná não é Diná, mas é Din, juízo, enfim. O que acontece? Agora, aqui em Adá, a gente tem a questão de ter 2 meses, né? Que são Adá 1 e Adá 2. A cada 19 anos acontece esse ciclo, né? Onde vai ter que se colocar um mês a mais, para que as festas da Torá, elas não do momento certo que elas têm que acontecer. Nesse caso, você pode usar o mesmo datagrama, que é Ri-Re-A, né? Re e o Vav, e o Kuf e o Gimel. As pessoas que nascem, né, com esse Masal, elas estão sob o signo de peixes. E aí são de peixes. E o peixe, ele é Kuf, né? E o Júpiter é o Gimel. Tá vendo, gente? É assim que é o Urim Tumim. Tá bom? Eu acredito que hoje a gente fez uma boa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que na próxima semana eu passe aqui de novo, tá bom? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, eu estou aqui. Mestre, muito obrigado. A meditação. Muito boa aula. E Não estou ouvindo, César. não, eu só estava só agradecendo aí, outra pessoa entrou aí, eu deixei outra pessoa falar. Shabbat Shalom, mestre. Muito agradecido mesmo. Falou. Que o Eterno continue te abençoando. Tá bom. Eni, obrigado. Eni, pode falar. Obrigado, César. Você é um cara que me ajuda muito, grava as aulas. Pô, sem você, muita coisa não estaria acontecendo. As pessoas não poderiam ver as aulas após. Pode falar, Eni. Essa de agora de tarde eu consegui gravar. Mais tarde eu coloco lá na pasta. Ah, tá. Tá bom. Eni, obrigado. Medita aqui naquele mês todinho, nessas letras. A pessoa pode pegar o tetragrama e pode usar aquele tetragrama para meditar o mês todo, né? Mas o certo é no Rosh Hodesh, na cabeça do mês ali, a pessoa pegar e fazer a meditação. More... Moré? Pode falar. É Zilma, porque estou de aluno ouvinte hoje que eu estou trabalhando. Essa meditação que a gente faz no Rosh Hodesh é a meditação equivalente ao mês. Isso. Okay. Tem horário específico? Sempre que se pode visualizar o chamado da bênção da lua.
Eu esqueci o nome em hebraico, mas depois eu passo para vocês. Ô César, obrigada Kadosh. pela gravação da aula. Eni, quer falar mais alguma coisa, meu amor? Amém. Só para fazer então esse mês é para fazer com a meditação mesmo. É que eu não pego muito esse mês de água. A gente está no mês de Nissan, né? A gente está no mês de Nissan. A gente está chegando no final do mês de Nissan. Qual é? Estamos começando o ano de meditações, né? Então, daqui para frente vão ter todas as meditações. Como a gente está no ano de Nissan, no mês de Nissan, o que aconteceu? Então, essa meditação aqui já passou. Essa primeira meditação, ela já passou. A gente vai agora ir para a segunda meditação, que é do mês de Iyar, né? Então, vem agora maio, que esse mês de maio, ele tem dentro dele, não são os meses normais, né? É o mês judaico. Vocês veem uma coisa, a Patrícia, ela fez um calendário normal, esse grego, ela fez dia 11, que é o aniversário dela. No calendário hebraico é dia 28. Esse mês, o dia 11 caiu longe pra caramba, caiu no dia 11, mas ela só ia fazer no dia 27 ou 29, porque é totalmente diferente. Quer dizer, olha o perigo que as pessoas correm quando elas acham que estão fazendo o aniversário fora da data do ano judaico. Elas estão fazendo aniversário dentro da data do ano grego. E isso desconfigura a entrada da pessoa para esse mundo. Por isso que quando a pessoa pede para fazer um mapa astral, a gente tem maior problema aqui em correr atrás da data certa, fazer os cálculos para ver qual é o dia certinho, para que a gente não erre o masal da pessoa, tá entendendo? Porque é exatamente isso que Torá que está falando lá, que se você confunde os tempos da Torá, você não consegue mais recuperar essas forças que agem sobre toda a humanidade. Ainda que as forças vão continuar agindo, lógico, mas você não sabe o tempo certo, então você não poderia fazer as festas, não poderia ver o masal da pessoa, não poderia entender qual é o dia certo que ela nasceu. No caso da Patrícia aqui, ela teve quase 10 dias de diferença, olha só. Entendeu? Mas o costume é que ela comemore sempre no dia 11, porque isso foi inserido sobre ela. Mas não é para ela fazer nessa data, ela tem que fazer o aniversário dela no dia que ela nasceu no mês hebraico, 28 de Nissan, tá bom? E aí agora entra esse mês de Iyar, né? Que vai ser aqui esse tetragrama e assim sucessivamente. É só vocês tirarem um print, se vocês depois quiserem, eu posso ver se eu mando para vocês em PDF, né? Enfim, tá bom, gente? E é isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vão ter os 12 meses. Shalom, Moré, obrigada. Vocês podem começar as meditações, fazer o Rosh Hodesh aí a cada mês e começar a equilibrar o masal de vocês. Shalom, shalom, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Forte abraço. Shalom, shalom. Obrigada, Moré. Toda Deus.